Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deus me deu uma palavra aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Ele quem? Jesus. Assim como ele estava, entraram no barco, e havia também outros barcos junto ao dele. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto fala de uma história, uma das mais conhecidas histórias do Novo Testamento. Fala que Jesus já havia realizado diversas manifestações de milagres naquela época e agora ele estava indo para um outro lugar para dar continuidade ao seu ministério. A Bíblia fala, esses versículos são muito interessantes porque eles começam narrando a trajetória. E é nessa parte inicial que já tem algumas lições, nós já conseguimos tirar algumas lições a partir do primeiro versículo que nós lemos. E eu gostaria de reler para que fique bem gravado na sua mente. Olha o que o texto fala. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: Passemos para outra margem. Ou seja, eles estavam numa determinada região e os discípulos entraram no barco com Jesus e se dirigiam até outro lugar. É muito interessante nós analisarmos o que Jesus falou para eles, a ordem que Jesus deu para eles. A parte fundamental deste versículo é entender que se Jesus garantiu a eles que eles chegariam do outro lado, eles não poderiam ter medo, independente de qualquer coisa, de qualquer situação que se levantasse. Eu tenho uma frase para dizer para você: se Jesus está no barco, ele garante a travessia. Não importa a quantidade de ondas que se levantem, nem que o vento possa bater tão forte e você possa se estremecer, possa ficar com medo, Deus te garante a travessia. Se ele entrou no barco com você, se ele está junto de você, ele garante, não somente no início, mas garante o final da sua jornada. Outra parte muito interessante é que havia uma grande multidão que sempre seguia Jesus. Quando Jesus entrou no barco, outros barcos o seguiram junto. Jesus ele sempre tinha uma multidão o seguindo. Quando as pessoas viram que Jesus estava entrando no barco e se dirigindo para outro lugar, as pessoas também entraram nas suas próprias embarcações e começaram a seguir Jesus até a outra margem. Mas na trajetória, uma mudança de rumo aconteceu. Por quê? Porque uma tempestade começa a se levantar. A Bíblia fala que Jesus estava cansado da jornada, estava deitado na parte de trás do barco. A polpa é a parte de trás do barco. Com sua cabeça num travesseiro, dormindo, cansado, fadigado. E os discípulos começaram a observar que uma tempestade havia se iniciado. Então um vento muito forte começou a bater no barco, as velas provavelmente tiveram que ser retiradas, porque quando o vento é muito forte pode rasgar as velas, então eles começaram a tomar uma condição de medo naquele lugar. Então eles começaram a analisar: o vento está muito forte, as ondas já estão subindo, o mar já está bravio, e eles olhavam para trás e ficavam pensando: será que Jesus não vai acordar? Será que Jesus não vai perceber ou não está percebendo o que está acontecendo? Será que ele não está vendo o quão forte estão os ventos? Será que ele não está vendo que as águas estão invadindo o barco? Será que ele não vai fazer nada para impedir que isso aconteça? E a Bíblia fala que Jesus continuava a dormir, mas somente quando os discípulos o tocaram e falaram: Jesus, desperte, mestre, porque as ondas estão invadindo o barco, os ventos estão soprando com muita força e nós vamos morrer. Não importa ao Senhor que nós morramos?
E eles falaram isso, e Jesus, despertando, ele vai até a parte da frente do barco e repreende o vento e manda cessar toda e qualquer onda que se levante naquele lugar. O que é mais interessante é que parece que enquanto os discípulos estavam esperando, ansiosos, para que Jesus se manifestasse, Jesus não se manifestava, ele continuava dormindo. Quantas vezes você e eu, parece que quando nós oramos, pedimos a Deus uma solução, parece que Jesus está dormindo, parece que ele não acorda, parece que ele não vem nos acudir diante de um grande problema, diante de um grande problema, diante de uma grande tempestade. E quantas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, intervenha, e parece que ele não intervém. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Se Jesus está no barco, existe um momento certo dele se levantar e repreender qualquer problema. Existe um momento certo dele se levantar e dar fim a qualquer problema que possa se levantar na sua vida. Muitas vezes a gente fica desesperado, e é comum, você é humano, eu sou humano, e o desespero vem. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós olhamos para o alto e clamamos por socorro, ele vem e nos socorre. Mesmo assim, ele quer ver o tamanho da nossa fé, ele quer saber da nossa disponibilidade de acreditar que ele está no barco, de acreditar que ele está lá, e se ele está lá, ele é garantia que a travessia pode até ser difícil, mas que o destino final já é garantido. É isso que nós precisamos entender. Olha o que eu vou dizer para você, a representação de Jesus no barco da nossa vida não representa a ausência de problema. Tem muita gente que acredita que porque Jesus está com a gente não passa por problema. Ah, que tudo é lindo, tudo é magnífico. Não. Servir a Jesus é muito bom, vale muito a pena, mas não impede que o problema chegue. Fatores externos acontecem, como as tempestades. Muitas vezes você não faz nada para que ela chegue, mas ela acaba chegando. Muitas vezes as velas estão prontas no seu barco, mas o vento é tão forte que começa a se rasgar, e você tem que ter discernimento para recolher as velas, para que a tempestade possa passar, mas se não passar, aí sim você vai poder clamar ao Senhor e ele virá com socorro. É interessante porque quando os discípulos se manifestaram e falaram, Senhor, nós vamos morrer, a Bíblia fala que Jesus não responde a eles neste momento, mas antes fala diretamente para com a tempestade e para com o vento. Por quê? Porque quando Jesus se levanta, ele vai exatamente na causa do problema. Muitas vezes você está esperando que ele te dê uma resposta direta, mas quando você perceber, o problema já foi solucionado. É assim que Jesus faz. Ele se levanta, ele vai lá, intervém, manda cessar o vento, calar o mar, parar todo e qualquer obstáculo que se levante naquele momento. E muitas vezes ele falará para todos nós aquilo que ele falou para os discípulos. Será que nós não temos fé de entender que até quando as ondas se levantam e o vento bate muito forte no nosso barco, será que nós não temos fé suficiente para entender que ele está no barco e que nenhum mal vai suceder e vai nos destruir por inteiro? Os problemas, eles nos fortalecem, as tempestades nos fortalecem. Nós temos que entender que se ele está no barco, ele garante a travessia. E é exatamente isso que os discípulos precisavam entender. E é exatamente esta reflexão que quero deixar com vocês neste dia, nesta noite. Muito obrigado por tudo. Esteja orando pela minha vida, que esta palavra possa ficar gravada no seu coração. Se você gostou, compartilha, deixa o seu curtir aí, curte o vídeo, tá? Assine o canal, não deixe de fazer isso, é uma maneira de você estar nos ajudando também. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger em nome de Jesus. Deus te abençoe.